laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez. Estamos na casa de Deus para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. João capítulo 4, seu versículo 1. Amém, mulher? João capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Todos acharam? Então vamos ler. João capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas assim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera aos seus filhos José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, ou meio-dia. Nisto, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu a ela: Se conhecesse o dom de Deus, a quem e o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13. Jesus afirmou-lhe: Quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de águas, jorrando para a vida eterna. E a mulher lhe pediu: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta. Versículo 17. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste acertadamente, ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e o homem em que tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher Jesus: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar aonde deve adorar.
declarou-lhe a ela: mulher, pode crer, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois este que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse a Jesus: eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. A passagem que nós lemos fala de uma mulher samaritana, de Samaria. E a palavra do Senhor vem dizer que Jesus teria que fazer uma viagem, e era necessário Jesus passar por Samaria. E Jesus, como judeus, vai fazer a sua viagem, mas Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não vê como eu e você vê. Ele vê lá na frente. E Ele sabia que neste lugar existiria uma mulher que precisava ter um encontro com Jesus, com Ele. É por isso que a palavra diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus para nesta fonte de Jacó, à hora sexta ou ao meio-dia, e pede para que os seus discípulos vá até a cidade e compre alimentos, porque eles estavam com fome. Caminharam e chegaram, e Jesus: vão, compra alimento. Jesus estava cansado, como Deus não, mas como homem se cansava, se fadigava, tinha fome. Então ele para ali naquele lugar e pede para que seus discípulos vá até a cidade. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quando Jesus está ali naquela fonte de Jacó, aparece uma mulher. E ela, sem conhecer Jesus, ela pede água para beber, não da água da fonte da vida, mas sim daquela água que estava na fonte de Jacó. E Jesus diz para ela: olha, se soubesse a quem está pedindo água, você beberia água que nunca mais você teria sede. E aí ela começa a indagar e dizer: como você, sendo judeus, pode ter um diálogo comigo, eu sendo uma mulher samaritana? Aí Jesus ali começa logo a quebrar os protocolos da vida, a quebrar as coisas que o homem coloca. Você não pode falar comigo porque você é judeu, você não pode falar comigo porque eu sou samaritana, você não pode falar comigo porque você é homem, você não pode falar comigo porque eu sou mulher. Deus quebra logo o protocolo ali. E aí diz: olha, se você soubesse com quem você está falando, eu te daria a água da vida, e você nunca mais teria sede. E aí agora ela começa a indagar: Senhor, o Senhor não tem nenhum vaso para puxar essa água que está aí dentro desse poço. Só que Jesus ali não estava falando daquela água que jorra da torneira,
daquela água que fica dentro de um tanque, de um túnel. Jesus estava falando da água da vida, a qual quando cada um de nós beber desta água, nunca mais teremos sede. Nunca mais teremos sede de saciar outros tipos de água. E ali Jesus estava falando não no mundo físico, mas sim no mundo espiritual. Daquele que passa a conhecer a Jesus, aquele que passa a ter conhecimento de Jesus não terá mais sede e não terá mais fome. Mas aquela mulher ali começa a fazer as suas indagações. Assim como nós também, em certos momentos, certa circunstância, começamos a fazer as nossas indagações, o nosso questionamento a Deus, a Jesus. Só que a palavra do Senhor veio dizer que era necessário Jesus passar por aquele lugar, porque ele teria que salvar aquela mulher pecadora. Aquela mulher onde a sociedade rejeitava, porque ela já teve 5 maridos, e o que ela está hoje também não é dela. Mas observe que Jesus ali, ele não julgou, ele não apontou, ele ali não falou que ela estava errada ou que ela estava certa. O intuito de Jesus ali era salvar aquela mulher. O intuito de Jesus ali era fazer com que aquela mulher conhecesse o Jesus que dava a água da vida. E quando Jesus começa a falar com ela, ela verdadeiramente reconhece: tu és um profeta. Mas ainda ela não tinha reconhecido que aquele homem era Jesus. Ela ainda não tinha conhecido que aquele homem era o Messias, o Filho de Deus. E ela diz: reconheço que tu és um profeta. E aquela mulher, ela fica tão maravilhada com a conversa, com o diálogo que ela tem com Jesus, que agora ela sai de perto de Jesus e vai até a cidade anunciar o nome de Jesus, falar as maravilhas daquele homem. Observe que aquela mulher, ela era rejeitada. Aquela mulher, ela é rejeitada pelos seus pecados, ao ponto de ela se afastar da comunidade a qual ela vivia para buscar uma água em uma fonte distante. Mas bem sabemos que em nossas vidas nada é em vão. Tudo tem um propósito de Deus. Talvez aquela mulher estivesse achando: eu vou lá, como eu sempre faço, vou lá beber da água da fonte de Jacó, da água que o nosso pai Jacó cavou e fez essa fonte, aonde os seus filhos, os seus gados, até mesmo ele bebeu e agora deixou para nós, samaritanos, nós vamos beber desta água. Mas a palavra do Senhor vem dizer que era necessário Jesus passar por ali. Era necessário Jesus passar por aquele lugar. Mas pastor, por que assim os discípulos não ficaram junto com Jesus? Porque o particular era com aquela mulher. Jesus queria falar com aquela mulher só. E assim na minha vida e na sua vida também. Quantos momentos, quantas situações Deus, Ele quer um particular comigo, um particular com você. E muitas das vezes nós não se atentamos para esse particular. Talvez pelas dificuldades, pela circunstância da vida, talvez pelo nosso corre-corre, nós não temos esse tempo de ter um particular com Jesus. Mas Deus, Ele cria situações para que Ele venha ter um particular comigo e com você.
Quando Ele quer algo comigo e com você, Ele vai criar várias situações. Observe que Jesus ele poderia ir por outro lugar, mas existiria uma pessoa ali naquela cidade que precisava ter um contato com Jesus. Observe quando Jesus ele foi para Jericó, até a casa de Zaqueu, porque ele precisava ter um encontro com Zaqueu, para que ele viesse ser salvo, reconhecer os seus pecados, as suas falhas. Foi necessário ele passar pela beira do caminho, para que aquele homem que andava a mendigar fosse salvo por Jesus. Observe que quando Jairo foi até o rio, o mar, à procura de Jesus, que Jesus foi até a casa de Jairo, era necessário Jesus passar pela casa daquela mulher que passava 12 anos padecendo com fluxo de sangue, porque Jesus precisava curar aquela mulher. Observe que todas as vezes que Jesus quer fazer algo com alguém, Ele cria outra situação. Permitiu que a filha de Jairo viesse a falecer, para que Jairo saísse da sua casa e fosse até o encontro de Jesus. E quando Jesus passava para a casa de Jairo, o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Observe que quando Jesus permitiu e foi até a casa de Zaqueu, foi necessário ele passar por aquele lugar para aquele homem viesse ser curado da sua cegueira. Nada é em vão na minha vida e na sua vida. Tudo é um propósito de Deus. E as coisas só acontecem no tempo de Deus, porque é necessário. E muitas das vezes ficamos a se questionar: por que tudo isso? Por que passar isso? Por que sofrer? Por que padecer? Ou até mesmo perder pessoas que amamos. Muitas das vezes não entendemos, mas é necessário. É necessário acontecer. É necessário até mesmo coisas terríveis acontecer na minha vida e na sua vida, para que eu e você se achegue mais aos pés do Senhor. E aquela mulher, sem entender nada, chega naquele poço e encontra um homem judeu. Talvez aquela mulher, chegando perto daquele homem, com receios, porque ela não tinha contato, ela não poderia falar, ela não poderia conversar com os judeus, e também ela era mulher. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem chamado Jesus, o Nazareno, pede água para aquela mulher. E como é que ela vai dar água a um homem? Como é que ela vai se sujeitar a chegar em um poço, puxar aquela água e dar a um homem judeu a qual ela não tinha contato? Mas observe que primeiramente Jesus tem um diálogo com ela. Observe que primeiramente Jesus não aponta, não julga, mesmo sabendo as suas falhas, mesmo sabendo o seu pecado, Ele não atenta para isso. Ele se atenta em querer transformar a vida daquela mulher, independente do erro dela. Então Jesus nesta passagem está nos ensinando, independente do pecado dele, independente do pecado dela, independente dos erros a qual eles cometeram no passado, nós não devemos se atentar para isso, e sim em falar a verdade e pregar o evangelho do Senhor. E Jesus ali começa a pregar para aquela mulher, falando em relação da água da vida, a água de quem beber não terá mais sede.
Jesus poderia chegar ali e indagar os seus pecados, as suas transgressões, as suas falhas. Quando Jesus revela para aquela mulher que ela já teve 5 maridos, e o que ela está hoje não é dela, aquela mulher ela fica atônita, ela fica assustada, porque ele revelou uma coisa que estava em oculto para aquela mulher. Mas ele poderia muito bem dizer: você está errada, você é uma pecadora, você não vai ser salva, porque os seus pecados lhe condenam. E muitas das vezes é assim comigo e com você. Encontramos pessoas com pecados, com erros, e em vez de pregar o Evangelho, em vez de seguir os conselhos de Jesus, queremos ser melhores do que ele ou do que ela, e começar a apontar o seu pecado, apontar os seus erros, e dizer: você não vai para o céu, porque você é um pecador, porque você é falho, porque o teu pecado lhe condena. Quem somos nós para falar isso? Porque quando aquela mulher adúltera estava sendo quase apedrejada, Jesus faz uma simples pergunta para aqueles homens: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens começam a largar as pedras, a entender que eles também eram pecadores, a entender também que eles eram falhos, assim como eu e você é. Mas muitas das vezes queremos ser melhor do que o irmão. Muitas das vezes porque nós servimos ao Senhor, muitas das vezes porque estamos na igreja adorando e glorificando o santo nome do Senhor, esquecemos que também nós somos falhos pecadores. E começamos a julgar o pecado do próximo, o erro do próximo, mas o nosso erro nós esquecemos. O nosso erro nós colocamos debaixo do tapete. Mas o erro do próximo, o pecado do próximo, nós começamos a apontar e dizer: você é pecador, você é pecadora, você não serve para nada. Mas Jesus ali nos mostra que nós não devemos julgar o pecado do irmão, e sim acolher ele, assim como Jesus acolheu aquela mulher. E aquela mulher, vendo a revelação de Jesus sobre a vida dela, ela sai de perto de Jesus como uma missionária e vai anunciar o amor de Jesus. Ela vai falar para aquela comunidade o que Jesus tinha falado para ela. A revelação de Jesus sobre aquela mulher foi falar para aquela comunidade: olha, eu conheci um homem que me disse que se da água que ele me der para beber, eu nunca mais terei sede. O homem que pode saciar a minha sede, saciar o meu ser, a minha vida. E agora ali ela arrasta uma grande multidão para ter um encontro com Jesus. E essa mulher, ela nos dá um exemplo muito grande, muito poderoso. Quando verdadeiramente ela conhece a Jesus, ela anuncia o Evangelho de Deus. Enquanto de nós estamos dentro de 4 paredes, conhecemos o nosso Jesus, sabemos do milagre que Ele operou na minha vida e na sua vida. Quem éramos nós? Se olharmos para o nosso passado e ver aquilo que nós cometemos, nenhum de nós era digno de estar aqui na casa do Senhor. Mas Ele teve misericórdia da minha vida e da sua vida. Ele não olhou para o meu pecado, Ele não olhou para o meu passado, Ele não olhou para minhas falhas, minhas transgressões,
Ele orou para dentro de mim, do meu ser, do meu coração, e verdadeiramente Ele viu que eu merecia a salvação. E assim na sua vida também. E o que nós devemos fazer para continuar servindo a Deus? É seguir os seus princípios, é seguir os teus átrios, é seguir os teus mandamentos, independente do que estejamos passando, independente de qualquer situação, temos que continuar adorando a Ele em espírito e em verdade. Não podemos permitir que nada venha nos tirar do processo que Deus colocou em cada um de nós. Sabemos que seguir nesse processo é difícil, porque as tentações vêm, a vontade de parar vem, a vontade de ficar pela beira do caminho, ela vem também. Mas nós temos que entender que lá em Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele diz que nada pode nos separar do teu amor. E aí ele começa a dizer as coisas que poderiam nos afastar, mas não vai. É a morte, é o passado, é o que está por vir, e outras várias situações que nos assola, nos aflige, e muitas das vezes nós se apegamos em uma situação tão difícil, que queremos se afastar do Evangelho, se afastar da presença do Senhor. Mas Ele nos consola a dizer que nós somos mais do que vencedores. Acha o que passar, passa o que passar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso Ele nos garante, igreja. O que você está passando, você é mais do que vencedor. O que eu estou passando, eu sou mais do que vencedor. Então Ele nos dá essa garantia de continuar servindo a Ele em espírito e em verdade. Assim como Ele falou aqui na palavra, onde ela indaga Jesus a dizer: os meus pais falaram que nós adoramos neste monte, e o Senhor diz que vocês adoraram lá em Jerusalém. E Jesus diz para ela: chegará tempo aonde vocês não vão adorar nem aqui, nem em Jerusalém, porque Jesus está atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus está atrás daqueles que adoram em meio à dificuldade, em meio ao deserto, em meio ao desemprego. Jesus está atrás daqueles que adoram quando vai da sua despensa, que abre o seu armário e não tem nada. Mas mesmo assim, ele está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. É disso que Jesus está falando para aquela mulher. E isso que devemos colocar dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Lembra de Jó? Quando o Satanás, Jesus vai ter um encontro com seus filhos, e Satanás se encontra, e Deus diz: observar-te, meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Aí Satanás diz: claro, ele tem tudo que ele quer o Senhor dá. Permita que eu toque nele, para ver se ele não vai te abandonar. Aí Deus vai lá, toque, pode tocar nele. Aí a palavra do Senhor diz que foi aquela agonia, perdeu tudo, filhos, perdeu suas fazendas, perdeu sua riqueza, perdeu os animais, perdeu tudo. E mesmo assim ele adorando ao Senhor, mesmo sem conhecer.
Mas uma vez ele chega para Deus e fala, e Deus pode tocar. Agora não mate ele não. Pode fazer tudo com ele que você quiser. Agora deixa a vida dele. Não mate. Deixe ele. E aí vocês conhecem a história. E ele perde tudo. Doenças, chagas. Tudo sobre a vida daquele homem. E agora se encontra com a cara no pó, com um caco de telha, se coçando. Dizendo, estou sozinho. Não tem ninguém comigo. Cadê meus filhos? Estão mortos. Cadê minha esposa? Me abandonou. Cadê minha riqueza? Não tenho mais. E muitas das vezes é nisso que nós se apegamos. Nas coisas do mundo. E se esquecemos de Deus. Se esquecemos daquele que provê todas as coisas. Se esquecemos daquele que pode preencher todo o nosso vazio, todo o nosso ser. Porque aquela mulher tinha um vazio tão grande sobre a vida dela. Aquela mulher tinha um vazio tão grande que ela procurava homens. Observe que já era o sexto e nem era dela, para satisfazer o vazio que existia dentro dela. Mas a partir do momento que ela conheceu Jesus, a partir do momento que ela conheceu que aquela água era a água da vida, quando ela reconheceu que aquela água preenchia o vazio que estava dentro dela, tudo mudou na vida dela. É porque muitas das vezes queremos procurar lá fora o que nós achamos em Deus. Muitas das vezes queremos procurar lá fora para preencher o vazio que fica dentro de mim e dentro de você. Mas só o Espírito Santo de Deus pode preencher a lacuna e o vazio que fica dentro de mim e dentro de você. Muitas das vezes as pessoas se entregam à bebida, às drogas, à prostituição, às farras, para tentar preencher algo que só Jesus preenche. Só Jesus. E quando aquela mulher reconheceu verdadeiramente que Jesus poderia preencher o seu vazio, preencher o seu ser, não deixe que nada venha preencher aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. E ali Jó se encontrava no chão, caído. E lá no capítulo 42, quando ele decide orar e entregar tudo nas mãos de Deus, a palavra do Senhor diz que Deus restituiu tudo na vida daquele homem. Deus devolve tudo que ele tinha perdido: os filhos, sua riqueza, suas fazendas, tudo que ele tinha perdido, Deus agora decide devolver para ele, por conta de uma oração sincera e verdadeira. E aquela mulher fica maravilhada com Jesus, fica maravilhada com o homem que ela não conhecia. E lá no final do versículo, quando nós acabamos de ler o final, observe o que ela vai dizer. No capítulo 25, a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Aquela mulher estava tendo um diálogo com Jesus, mas ela achava que Jesus era simplesmente um profeta, o homem que recebia a revelação de Deus. Mas ela estava verdadeiramente conversando com Jesus. Lembra daqueles dois homens que desciam o caminho, assim quando Jesus tinha acabado de ressuscitar, e ele estava conversando, e Jesus chega perto deles, e quando chega
perto da casa, um diz para Jesus: o sol já se declina, é perigoso o senhor ir até lá. Dorme aqui com a gente. E Jesus entra na casa, e quando Jesus pega o pão e parte, aqueles homens reconheceram que era Jesus. E muitas das vezes as igrejas estão andando do lado a lado de Jesus e não estamos reconhecendo o nosso Jesus. Muitas das vezes estamos na igreja, todos os cultos, adorando e glorificando, e não estamos reconhecendo o nosso Jesus. Jesus está ao lado a lado de mim e de você. Mas muitas das vezes nós não reconhecemos Ele. Não reconhecemos a voz suave do nosso Deus. Mas um simples gesto de Jesus fez aquele homem, aqueles dois homens, reconhecer que verdadeiramente ali era Jesus. Quando Jesus pega o pão e parte. Um simples gesto. Que eles já tinham visto isso antes. Mas na caminhada, conversando lado a lado com Jesus, eles não reconheceram. Muitas das vezes acontece isso comigo e acontece isso com vocês também. Mas Deus é Deus nas nossas vidas. Então esta mulher, ela nos mostra verdadeiramente que Jesus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que muda o ser, que muda o quadro, que muda a situação. É um Deus que não olha para o seu pecado, para as suas falhas, para as tuas transgressões. É um Deus que tem um único objetivo na minha vida e na sua vida, é nos salvar. Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é esta palavra que eu deixo para a igreja nesta noite. Deixo essa palavra de reflexão, não só para a igreja, mas para mim também, a entender que quando Jesus ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida, situações serão criadas por Ele próprio. Agora nós temos que estar com nossos olhos espirituais abertos para entender que é Deus. Para entender que essa situação que você e que eu, que nós estamos passando, estamos enfrentando, não é para a nossa morte, não é para a nossa decepção, não é para a nossa desistência, e sim para entender que Deus quer algo melhor para a minha vida e para a tua vida também. Então nesta noite saia com esta palavra na tábua do teu coração e põe em prática.